Olá, começamos mais um podcast Good Talks e eu sou a Dayana Celano. Eu sou o Isaac Filho. E como sempre, aqui a gente coloca alguma pergunta a respeito do tema que a gente vai abordar. Eu queria que você já comentasse aí sobre vício, se você tem algum vício, se você luta contra algum vício ou se você já venceu o vício, principalmente das drogas, comente aí e também compartilha esse conteúdo, porque eu creio que vai ser algo que vai impactar a vida de muitas pessoas que sofrem com isso e também a vida de muitos familiares. Exatamente, já curte esse vídeo, compartilha, segue o canal se você ainda não segue e não deixe de compartilhar aqui nos comentários se você é alguém que já venceu, né, a dependência química ou conhece alguém que já venceu, que a gente vai falar sobre isso, né? E hoje a gente tem conosco aqui o Benê. A paz, pastor. Conhecido, pastor Benê, conhecido como... Qual que é teu sobrenome, né, Benê? Me fugiu agora. Benê Carlos. Benê Carlos. Esse é o nome, né? Benê Carlos de Oliveira Silva. Conhecido como Benê, né? Benê. Pastor Benê. Pastor Benê. Revelação do nome. E a pastora Vivi, né? Viviane. Mas Viviane. não tem mais nome, é Vivi. A Viviane do Benê da Vivi, que já trabalharam, né, com uma... Como é que fala? Uma casa terapêutica, né? Casa de recuperação, a famosa casa de recuperação, casa terapêutica. Isso, pode chegar mais perto aí. Casa de recuperação, casa terapêutica, tem vários nomes, né? Tem alguns anos já, né, que trabalharam com isso. Já lideraram igreja também, né? Já fizeram bastante coisa aí, né, Benê? Como diz a história aí, a gente tá igual caminhão de prefeitura já, né? Tá rodado já. Isso é bom, muita experiência é o que a gente quer, né? Ouvir. Né, bastante a experiência de vocês. Muito bem-vindos para estar conosco aqui hoje. Para nós é uma alegria, né? A gente tentou uma vez anterior, não deu certo e hoje deu certo. Ufa, graças deu certo, a Deus. Hein? Que honra, hein? Estamos aqui, hein? Chegamos. Que honra é nossa, hein, gente? E a Vivi também, além de pastora, ela é estudante de psicologia e eu queria até já deixar uma pergunta para você se foi a sua inspiração, né? Você trabalhando ali com a dependência, com muitas pessoas, né, que têm dependência química, que fala? Uhum. Desculpa a minha ignorância. Mas isso te inspirou? Vendo a situação ou não? Já era uma coisa pra que você... Para fazer a faculdade, né? Não. Assim, foi surgindo durante alguns encontros com o Senhor, perguntando o que o Senhor queria. O Senhor falou para mim que eu iria fazer uma faculdade há muitos anos, até mesmo antes de trabalhar com a dependência química. E quando foi chegando assim, um momento próximo de começar a fazer... Eu fui olhando, vendo, fazendo a leitura, eu falei, vou fazer psicologia. Uhum. A princípio, meu amado esposo não quis deixar. Rolou um conflito antes. Porque assim, eu falava para ele, Benê, a psicologia vai ser uma ferramenta. Eu vou ser uma pastora que fez psicologia, não uma psicóloga que é pastora, como uma ferramenta. Mas ele não entendia. Então, assim, todo mundo que a gente conhecia desviava. Né? Começava a fazer a faculdade, desviava. Então, ele pensava, acho que ela vai desviar também. Vou cortar o mal pela raiz. O propósito, né? O propósito era... Na época, em 2014 para 2015... Muitas pessoas estavam fazendo faculdade, gerou uma onda no Brasil de fazer faculdade, psicologia, e muitas pessoas se perdiam. Casamento era perdido, pessoas saíam do propósito, vida com Deus. E aí eu tive na primeira IMAP, de escola de IMAP lá no Mevan, e quando eu tive lá, algo virou dentro de mim. Algo virou uma chave, como eu costumo dizer, uma movimentação nova. Porque quando eu cheguei lá na primeira IMAP, que eles estavam falando sobre comunidade terapêutica, sobre o desenvolvimento da casa de recuperação, como que funcionava, por que tinha que funcionar com assistente social, por que tinha que ter um psicólogo, por que tinha que ter um psicólogo para trabalhar com o pastor. E aquilo me chamou a atenção. Primeiro é que eu vi um time reunido junto. E aí eu falei, peraí,
Uma equipe, né? Uma equipe trabalhando. E a pastora que estava... A pastora era pastora e psicóloga trabalhando todos os dias ali. E eu fui observando a movimentação dela dentro do projeto. Não só na palestra que a gente estava. E aí eu falei para Viviane, eu falei assim, hoje eu te libero para você fazer a faculdade, porque eu entendi a responsabilidade de uma pastora que exerce a parte da psicologia e entendeu o propósito. Nesse trabalho, né? Inclusive, quando eu recebi a profecia, veio uma senhora do coque. E ela disse assim, olha, o Senhor me fala que você vai fazer uma faculdade. E assim, eu tava assim tão desesperançosa, não desesperançosa em si, mas assim, nessa área profissional da vida, que eu não sabia nem onde estava a carteira de trabalho, meu histórico, eu não sabia onde estava nada. Então, e aí, quando essa mulher veio falar isso pra mim, eu olhei assim pra ela, fiquei olhando. Aí eu falei, vai ali conversar com aquele homem ali, por favor. Aí ela foi lá. Ah, é? Aí ela foi lá e falou assim, viu, eu vejo ela, né, como que chama aquele? Canudo branco, com canudo na mão, canudo na mão e um chapéu de formando, a bata de formando. Aí o Beni falou assim, se for de Deus, vai se cumprir. E tamo aí. 2015. É o último semestre, né? Penúltimo. Porque assim, eu fiz um primeiro em uma outra instituição, aí onde eu comecei a fazer o segundo, não aceitaram, então eu vou ter que fazer 2 vezes o primeiro semestre. Mas eu falei para o Senhor, olha, Senhor, eu vou fazer, não porque eu me amo, mas porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas, porque é complicado, né? Desafio, né? Meu Deus. São Fazer 5 anos, 2 né? vezes, Ou não? 5 anos. Meu Deus. Puxado. No meu caso, vai ser 5 anos e meio. É. Muito tempo, né? Isso aí que você, quando você aceitou, então faz 5 anos. É que a gente recebeu essa palavra profética em 2015. Pessoal que tá vendo esse podcast, eu sou bem familiarizado com data. Então, 2015, a gente recebeu essa palavra na igreja da Belém. Pastor José Wellington, a gente foi servir lá no pastor os Belemitas, manda um abraço, um beijo aí. Tá? Quem já não tem raiz, a gente tava num culto de domingo, que a Casa de Recuperação ia ministrar uma palavra, e nessa casa virou uma chave. Alguém, uma profeta muito usada por Deus da casa, e veio e falou. Só que eu estava começando a estudar dependência química, desenvolver. E até no profético ainda estava muito cru. Ainda, e aí não entendia muito bem, porque, tipo assim, toda a nossa experiência com quem tinha feito faculdade era frustrante. E eu falei assim, se for, vai acontecer. Se não for, vamos deixar no tempo. Né? E trouxe para dentro de mim. E aí, quando foi em 2016, em junho de 2016, o pastor Gemina estava ministrando em São Paulo. O primeiro café que ia acontecer aqui, na verdade, vida do Djalma Toledo. Primeiro café em São Paulo, em abril. O pastor Israel Valtric, que tem o Mevan aqui, próximo aqui da gente, aqui de Ibirapuera, estava vendendo uns DVDzinhos da Casa de Recuperação, da EMAP, aquelas banquinhas e tal. E aí ele falou assim, vai ter um EMAP, você precisa ir. Deus tem algo para você lá, você precisa estar lá. E foi nessa EMAP que eu fui, que virou a chave. Que destravou tanto na área terapêutica. 2016. 2015 a mulher falou que ela faria a faculdade. 2016 eu fui para o meu EMAP. Então demorou pouco tempo depois da palavra. Não, é que ele veio correndo e já queria que eu vai vendo, você precisa começar. Eu falei, calma, tudo tem o seu tempo. Aí eu fui orar ao Senhor. Falei, Senhor, olha, faz 20 anos que eu parei de estudar, então não vou fazer a prova do Enem, também não vou procurar a faculdade. Tipo assim, né? Tipo, tudo impossível. Tudo não. E também não vou pagar o total de uma mensalidade de uma faculdade de psicologia. Se o senhor quiser, eu estou disponível. Faz o impossível aí. Aí me ligaram e me chamaram pelo nome. E falaram assim, Viviane, olha, nós estávamos olhando aqui, você foi, né? Estamos vendo aqui e tal, para começar a fazer a faculdade de psicologia. Aí eu fui lá. Foi o primeiro... Não, foi o primeiro... Sinal. Da própria faculdade? Eles me ligaram. Eu
Também não sei, Você até não hoje. sabe? Não sei, pelo céu. Foi o céu que soprou lá. Uau, isso aí é... E aí, Só Deus, hein? aí eu fiz os 6 primeiros semestres nesse e fui na outra. Na outra, aí eu consegui uma bolsa muito grande para fazer. E aí chegou assim um período na pandemia, tudo foi congelando minha bolsa, congelando. Eu pago desde, acho que qual semestre mais ou menos? Desde quando a gente entrou na Unip, né? Não, acho que a gente começou, aí aumentou tipo R$100 e congelou até hoje. Até hoje Não o preço teve é congelado. reajuste. Glória a Deus, né? É puro Deus. Que coisa boa. Tá quase acabando. E agora sim, que a gente conhece, né, um pouquinho mais de vocês, a gente chamou vocês aqui para falar um pouco, né, sobre essa questão, né, de pessoas que muitas vezes, né, não conseguem sair das drogas. Também tem familiares que não conseguem lidar com essas pessoas que estão nas drogas, que estão passando por um vício. E a gente queria conversar e que a gente possa também ajudar muitas pessoas que estão passando por esse problema, para a gente poder, né, de alguma forma, estar junto com essas famílias, né, e passar ferramentas para que elas possam perceber, né, como a gente pode lidar com uma pessoa que está nessa situação, né? E aí a primeira pergunta, né, vem pro Benê, né, se a Vivi também quiser responder, mas como perceber quando a pessoa está usando algum tipo de química? Certo. Você sabe que hoje há vários indícios para você entender se o seu filho está usando droga, se não está. Começa pelo desleixo, né? Pelo descomprometimento com as coisas dentro de casa. Então, para você que é pai, você que é mãe, que está vendo esse podcast aqui, a primeira coisa é você entender o que o seu filho fazia de primeiro e que ele perdeu o hábito de fazer. Então, exemplo, ele tinha uma rotina de acordar todo dia cedo. Se ele é cristão, lia a Bíblia, tinha o hábito de assistir uma programação evangélica cristã, e o índice do uso da droga pela curiosidade, o mestre da curiosidade, as pessoas acabam experimentando geralmente o cigarro, né? Primeira droga lícita. Uhum. Ninguém começa pela ilícita logo de cara, começa pelas drogas lícitas, né? Eu acho que todo mundo sabe o que é uma droga lícita e o que é uma droga ilícita, né? Não, mas vale a pena Vamos falar deixar aí. O álcool é uma droga lícita, o cigarro é uma droga lícita. Aí vem a parte legalizada, venda, né? Que é legalizada a venda. Hoje não tem muita política sobre o cigarro, porque o índice é muito, parou, né? Os comercial. Ah, sim. Eles só advertem atrás, né? Só adverte das atrás, caixas de cigarro. Né? E na faixa hoje o álcool, a cerveja ainda é um comercial muito alto, muito profundo, porque dizem que a cerveja não é um ambiente alcoólico, porque só tem 4% de álcool. Então, com isso, as grandes marcas, elas focam ali no destilado, que apresenta um pouco mais de índice de álcool, né? Que tem alcoólico, né? Uma classificação, né? E traz, tipo assim, e minimiza os possíveis, né, problemas, tipo, no comercial. Então, assim, né, é totalmente ao contrário do que realmente depois a pessoa fica na dependência. Um exemplo, um cigarro tem 4.700 substâncias. Então, assim, ó, isso não chega. Essa informação, né? Esses dados não chegam. Então, um jovem que tinha o hábito de uma vida regrada, certinho, correto, que nunca respondeu aos pais. Então, fique atento à agressividade. Primeiro ponto, a agressividade. Por que ele está irritado? Por que ele fala comigo? Por que ele perdeu o apetite? Por que agora ele dorme até tarde? Então, a lâmpada, como a gente costuma dizer, a lâmpada ela vai acendendo. Tem aquela questão de se isolar também? Se isolar, a pessoa fica só no quarto, né? Às vezes tinha o hábito de usar o videogame, agora não usa mais o videogame, fica só dentro do quarto e diz que está lendo. Então, começa uma série de alteração de fatos, né? E a pessoa também começa a se abandonar. Então, assim, ó, a pessoa não se olha no espelho, ela não penteia mais o cabelo, ela não corta.
Então, assim, vai diminuindo a frequência até que eles vão parando mesmo. Aí ele não quer mais tomar banho. Aí, tipo, a pessoa andava bonitinho, arrumadinho, já deixa de andar bonitinho, arrumadinho. Então, a pessoa vai se abandonando mesmo. São alguns sinais que dá mesmo para perceber. Os pais que estão antenados, as mães que estão sempre ali presentes, vai conseguir pegar esse detalhe. Exemplo, uma criança que tem envolvimento com cigarro, a nicotina fica na mão. Se você chegar em algum ambiente que tem alguém na fila do mercado, vamos colocar um cotidiano. Você está na fila do mercado, você consegue perceber que o cara de trás é fumante, por causa do cheiro que fica na roupa. Porque o que acontece? A pessoa transpira e o cheiro sai, né, pelos poros. Então, assim, a roupa, a camiseta fica amarela quando é branca, toda a nicotina saindo do organismo da pessoa. E então eles começam geralmente nessa alteração. Começa pela droga lícita, cigarro, uso do cerveja, álcool, né? Então aí vem as drogas ilícitas, que já aí há uma atenção mais redobrada. Por quê? Isaac, pastora Dai, geralmente é grupo. Eles são aceitos por grupos. Então você vai levar o seu filho na escola, presta atenção. Tem o grupo do boné. Tem o grupo das pessoas que estão andando de skate. Não estou falando mal dos skatistas. Aí tem o grupo, tem o grupinho aquele que sempre mata a aula. Esse é o do perigo. Porque o do skate, ele tá envolvido com a praça, tá envolvido com a cultura. É que quer ser o descolado, quer fazer o diferente. Mas o que mata a aula, aquele que mata a aula, ele já tem um indício. Por que ele matou a aula? Por que hoje ele não quis entrar? Por que tem uma galera ali na pracinha, na frente da escola, e nunca participa da aula? Então, você que é pai, você que é mãe, eu acho que vale essa atenção, essa dica redobrada. Se você for levar o seu filho na escola amanhã, gaste 5 minutos a mais, dê 2 voltas em volta do quarteirão da escola e você vai perceber qual é o grupo que realmente está usando droga, qual é o grupo que está desenvolvendo para usar droga. Porque assim, só um minutinho, amor. Na adolescência, os adolescentes eles querem ser inseridos nos grupos. Sim. As tribos, né? Hoje é tribo, né? Nos grupos, nas tribos. E com isso, um exemplo. Olha, eu vou gostar do grupo daqueles que escutam rap. Então, a pessoa vai escutar o rap. O grupo, né, que gosta de andar de skate, igual o Benê. Então, eu vou andar também de skate. Até que chega-se, né, e pode chegar no grupo das pessoas que fazem uso de droga. Então, a pessoa vai querer ser inserida dentro do grupo. Como que ela vai ser inserida? Usando droga. Então, assim, são multifatorial os de droga. Então, um exemplo. Geralmente, esse grupo é um grupo que, né, não tem, assim, uma estabilidade tão na questão familiar. Então, tem bastante problemas na infância, na adolescência, na carência. E aí eles vão fazer uso de droga para tamponar essas situações. Então, assim, por isso que isso é muito importante, sim, que o Benê falou, porque geralmente eles começam na adolescência, na juventude. É muito difícil alguém começar já tá com a vida estabilizada e... Qual faixa, assim, 13 anos? Hoje não. Hoje vamos trabalhar por infância, né? Primeira infância, 0 a 6. Segunda infância, 6 a 12. Terceira infância, de 12 aos 18. Então, na segunda infância, ele está fazendo entre 8 a 10 anos, ele começa uma alteração já de saber o que está acontecendo no comercial. Então, exemplo, você que é pai... às vezes você não denota que um comercial chamou a atenção, seu filho já sabe. Então, se alguém falar assim, eu fui dar uma palestra uma vez e eu falei, o que tem na cerveja, o que tem na geladeira de uma pessoa que é cristão, de uma pessoa que não é cristão? Era tudo na faixa de 8 a 10 anos. E o pessoal da comunidade falava assim, cerveja, álcool, tal, vinho. Por que ele falou isso? Porque ele sabia. Então... essa faixa etária desse índice de primeira infância, quando chega aos 12, que está partindo para a terceira infância, ali dos 12 aos 18, geralmente aqui está o risco. Porque ele vai usar.
se ele não for bem protegido, se ele não tiver uma família estruturada, se ele não tiver um pai que está inserido no contexto do cotidiano, ele vai acabar sendo pego pela curiosidade. Isso que eu ia falar. Então, assim, ó, a curiosidade, ele vai fazer uso porque, eu quero saber como que é, né? Experimenta aí, é só uma vez, é só hoje. Então, a curiosidade vai levar essa pessoa a experimentar. Só que tem drogas que já traz ela pro vício direto. Um exemplo, o crack, né, amor? Crack é 30 segundos a pessoa ficou viciada. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade. Isso é uma vez que a pessoa usar... Uma vez, né? A não ser que a pessoa, o organismo da pessoa, ele tenha, o organismo tenha, por si só, por rejeitar a droga. Então, diante de estudos, tem pessoas que começaram a usar crack, tiveram a experimentar o crack e falaram, não, isso não é para mim. Ele não tinha o desenvolvimento, porém, predisposição. Porque assim, a pessoa, tem pessoas que têm predisposição a fazer o uso de droga. Um exemplo, o meu pai faz uso de cigarro. Então, eu tenho uma predisposição para fazer uso de cigarro. Então, assim, se a pessoa já tem uma predisposição para fazer uso de álcool, para fazer uso de droga ilícita, ela vai fazer, porque ela já tem uma predisposição. Então, já tem no organismo. Aí, a hora que experimentar... E pra gente ver, né, como a família, ela faz um impacto na vida do filho, né? Os pais, eles fazem esse impacto na vida dos filhos. Porque, imagina, eles estão ali o tempo inteiro vendo o pai e a mãe, né, usando cigarro. Às vezes a gente acha que é uma coisa tão básica, né? Não vai acontecer nada. Ou também bebida, né? Vamos deixar guardado ali, né? Não vai dar em nada. Mas aquilo já fica familiarizado, né? A criança ali que começa a ter essa oportunidade, nesse contato, ela começa a perceber que tem uma familiaridade, começa a se acostumar. E aí, né, tende a passar pelos processos. Tudo bem, não é meus pais usam, né? Por que eu não posso, é algo ruim, né? Existe quando tiver o primeiro convite dos amigos para tomar, vai tomar, né? Existe uma... A gente está falando sobre primeira infância, segunda infância, terceira infância, do uso da drogadição. E vou falar algo que começou bem explícito lá na minha casa. O Lucas, talvez ele vai ver esse podcast. Eu me lembro que a gente trabalhava com casa de recuperação e comecei a trabalhar com casa de recuperação em 2015. 2014 sendo voluntário, 2015 servindo, 2017 a gente teve a nossa. Quando a gente tinha a nossa casa de recuperação, e tem um desenho muito famoso, né? Não sei se eu posso falar aqui, não sei como é que é, mas vamos deixar aqui. Tem um desenho dos personagens amarelos e tal. O pessoal já sabe. Eu já falei aqui do Simpsons. Aí, você falou pra falar, então tá gravado aí. Já até falei, já. E esse desenho ele tem uns desenhos sarcasmo. Então, exemplo, eles fizeram uma propaganda numa camiseta do Simpson que ele tinha o símbolo de uma maconha com o símbolozinho assim. E isso virou uma febre. A galera queria a camiseta do Simpson que tinha aquele desenho da maconha. Ou seja, o que ele estava apontando sobre isso? E aí me lembro que eu cheguei em casa, meu filho já acabou de comprar essa camiseta, eu falei, tá tudo certo então. Então, se a gente pode usar a camisa, a gente pode fumar. Porque se eu sou digno de comprar a camisa, eu sou digno de comprar. É isso que eu estou dizendo. O que diferencia a sociedade, muitas das vezes, é o rótulo. Então, você está rotulando. E ali eu sei que virou uma chave dentro de casa, porque, tipo assim, tudo que a gente ia comprar, a gente olhava o rótulo, né? E eu me lembro que uma vez isso ficou tão explícito que eu fui comprar uma camiseta e não olhei. Cheguei em casa uma vez com o desenho da caveira. E aí cheguei em casa, meus filhos me pararam e falaram assim, tem uma camiseta lá que tem um cara fumando e um cara de uma caveira lá, pai. Eu falei assim, mas eu não vi. Não, mas tá lá. Olha. Falei, então quando chegar em casa, nós a gente queima. Tá tudo certo. Então a informação que você tá passando pro seu filho, ela é real. Olha. E pode ser uma abertura, né? Ou você já mostra ali que a gente não compactua com isso, né? Sim. Que é apologia, né? Sim, uma apologia pra droga, né? Já teve muito, né? Através de música, através de... Aí você falou aí do desenho,
Eu lembro muito bem, ali fica muito claro o quanto que o pai ali, o Homer, ele bebe cerveja, né? Sim. Como aquela família tradicional. Família assim, tradicional né? americana. É o tá. pai que bebe cerveja e... Só que a gente sabe de quantas histórias tristes, né, que já ouvimos, né? De pais que bebem ou bebiam e perde o controle e acaba tendo violência, né, dentro Porque de casa. assim, eu sempre falo isso. Um alcoólatra, ele não começou bebendo um galão de 5 litros. Vai sendo. Então, Doses, né? Aham. até Pouquinho em chegar, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Uhum, com certeza. Porque a gente pode estar salvando uma geração. A gente tem 2 opções, né? Ou a gente salva uma geração. A gente sempre falava isso para os meninos, né? É mais, né, amor, mais você. Olha, o nosso papel aqui dentro da comunidade é parar você, porque você já fez o uso, mas principalmente salvar a próxima geração, para que os seus filhos não cheguem a fazer uso de droga, né? O seu neto. Então, a nossa intenção aqui é parar essa geração, para que não chegue na outra, que não toque na outra geração. Pra ter um basta, né? Sim. E é muito triste, né? Porque a gente tá falando, né, dessas drogas lícitas, mas tem as drogas também que estão se transformando lícitas, não deveriam, não né? deveriam ser, né? Mas como a maconha, né, tá surgindo Sim. aí e é Propostas, normal, né? Hoje você vê, né, o pessoal usando na frente das faculdades e tudo mais, como se fosse cigarro. E até eu queria, né, acho que muita gente tem essa pergunta também a respeito da maconha. A maconha, ela é um caminho mais perto? Tá? Avança um pouquinho mais para as outras drogas? Tá. Boa pergunta. Geralmente, cigarro, aí a pessoa começa a mesclar. Metade cigarro, metade maconha. Então, o que acontece? Tem gente que tem predisposição, como a pastora Viviane acabou de falar, de desenvolvimento de ficar só na linguagem da gíria, do gíria popular, no mela-mela, que é a droga, que é a maconha. Ou seja, tem gente que fala, não, só isso. Só que ele não sabe o que pode estar por detrás daquela maconha. Tudo que você vai comprar tem um rótulo, sim ou não? Claro. Você vai comprar um produto, tem um rótulo. Quando alguém está comprando uma droga ilícita, não tem um rótulo. Então, o que acontece? Você não sabe, exemplo, a pessoa que está fazendo uso de maconha, talvez você está assistindo esse podcast na sua casa, você tem algum parente, alguém que está desenvolvendo o uso da maconha. E ele fala, não, maconha não faz mal, agora está legalizado e tal. Tá, mas se alguém na sua casa tem predisposição para desenvolver uma doença chamada esquizofrenia, a maconha provavelmente vai acelerar o processo. Talvez nem teria a esquizofrenia. Olha. Porém, com o uso da maconha, ela acelera e desenvolve. Então, vou deixar aqui uma pauta. E ela mesma já causa dependência também, Sim, né? já causa A gente fala que não, né? O uso, né, em frequência. Porque assim, ó, Desculpa que eu te interrompi aí. Você Não, quer fica falar? de boa. a maconha, ela desacelera A pessoa, né? Uhum. Então, a pessoa fica mais lentificada. Porém, um exemplo, a gente sabe que alguns remédios também fazem isso, Uhum. né? Por isso que chama drogas, né? Também, né? Então, assim, ó, se eu tô com ansiedade, tô muito ansiosa, e eu tô naquele dia que eu vou dar, né? Aí, o que a pessoa vai fazer? Vai fazer uso da uma maconha. Para desacelerar, né? Diminuir a ansiedade. Só que aí, no outro dia, ela também vai ter problema. Porque o problema que ela tem interior vai continuar dentro dela. Entendi. E ela vai Não ter que... resolve, né? Então, todos os dias, ela vai fazer isso para... Se ela não se resolver ali, vai ficar numa dependência. Igual o remédio também, né? O remédio também acaba... a gente acaba tendo essa dependência. E então, a vez da pessoa começou no cigarro, aí começou na maconha, e aí vem as drogas cruzadas, que a gente costuma dizer. Então,
tem muita gente fazendo propaganda da aprovação das drogas, pelo menos da maconha, legalização. Só que não há um estudo comprovado. Você vê que algumas crianças que precisam da cannabis, que como medicina, você vê a dificuldade que algumas mães enfrentam para conseguir o remédio. O que será do Brasil se a gente legalizar a maconha? E se todo mundo falar assim, eu também posso plantar e eu vou desenvolver para cuidar do meu filho e a coisa. Então, essa é uma das 5 pontes que ainda não dá para você falar assim, a gente vota nisso. Porque a gente vamos desenvolver mais pessoas doentes no final. Porque, de verdade, a pessoa que caiu no vício, ela tinha um problema. Uhum. Então, o vício, ele camufla. Uhum. Hoje eu não falo com ninguém, amanhã eu não falo com ninguém. E quando eu resolver falar com alguém, eu tô no problema. Então, por isso é que as comunidades terapêuticas, as clínicas particulares, há um indício entre comunidade terapêutica e a clínica particular. A clínica particular é aquela que convém do médico, psiquiatra, que convém do enfermeiro, que convém do psicólogo, do terapeuta. Tem todos esses componentes para cuidar de uma pessoa, né? E as comunidades terapêuticas, geralmente, nesses dias, ela tem só 2 pontas, que é o terapeuta, o psicólogo e o líder, o terapeuta funcional, né? Então, o que acontece? Com um grande índice das clínicas, é lógico que a pessoa será muito mais bem cuidada. Mas a pergunta que eu deixo, nenhum maconheiro quer se tratar. Porque, não, ele vai levando. A não ser que desenvolve o caso que a gente já teve lá no nosso projeto, quando a gente tinha um projeto. A gente pegou um menino de 20 anos que, na escola, encontrou uma moça e desenvolveu a esquizofrenia. Já tinha... por parte da família. Porque quando você vai fazer o relatório, você pega uma ficha para preencher de alguém, a anamnésia, você consegue entender já de claro o que está acontecendo com aquela casa. Todo histórico. Todo histórico. Então, a dica que eu deixo para os pais, fiquem atentos, né? A gente começamos com uma pergunta bem simples. Como que eu sei? Então, você que é cristão, você que não é cristão, fique atento. Eu sempre deixo uma informação que foi muito precisa quando eu fiz um curso aqui no DENARC. E aquilo me chamou a atenção, porque o delegado falou assim, eu tenho 73 anos de idade. E o meu filho, quando vai para festa, para balada, eu levo ele. E ele fez um silêncio. Aí todo mundo olhou assim, um pro outro, no auditório aqui do DENARC. E ele falou assim, vocês não levam seu filho pra balada? Aí a gente que era cristão, falou assim, tá maluco, tá repreendido em nome de Jesus, isso aí é o diabo, não sei o que e tal. E aí ele falou assim, por isso que tem tanta gente viciada, por causa da ignorância. Eu preciso levar o meu filho até a festa para saber com quem ele vai. E eu preciso buscá-lo para saber como é que ele chega. Então, não vai ser o vizinho que vai falar para mim que o meu filho usou droga, vai ser eu mesmo que vou pegar. Eu falei, só isso aqui já valeu o curso, já veio para minha casa, já precisava, essa informação era tudo. Porque a gente é negligente. E a gente sempre fica sabendo, a família sempre fica sabendo por último. Então, você que tá vendo esse podcast, faz uma anamnese aí no seu filho aí. Vê como é que ele tá. Faz 30 dias, vê como é que ele tá. Se ele tem apto para ver o livro, se ele não tem apto para fazer a funcionamento dele do dia a dia, se ele na escola, se ele fala que não tem nada para fazer na escola, não tem trabalho, que não tem nada. E aí, no meio da semana, vai lá na porta da escola e vê se ele tá realmente lá. A gente fazia isso, né? A gente fazia isso, lembra? Do nada. Do nada. Como diz a linguagem, a gente brotava lá, né? Aí, de repente, a gente encostava o cara. Ou seja, a ideia é você estar perto, né? Sim. Estar perto do filho. Principalmente nessa idade aí, né? Porque é uma idade assim, eles têm muita insegurança, então assim, hoje, né, atendendo eles, eu estou fazendo estágio em escola, então assim, eu vejo que é uma população, né, é um público que eles estão muito desprotegidos, então eles são muito inseguros, eles não sabem o que eles querem ainda para o futuro. Geralmente os pais querem que eles façam uma profissão que eles não querem. Então, para não desagradar os pais, eles fazem
pai quer, porém não é aquilo que ele quer. Então, ele se sente pressionado. Então, assim, ó, a questão da adolescência em si é muito complexo. Porque se ele faz algo que é levado para muita infantilidade, menino, você não é mais menino. Se ele faz, né, se ele quer tomar alguma decisão para se posicionar como mais adulto, você não é adulto ainda, você é uma criança. Então, assim, a gente, né, vai jogando eles nesse lugar. Olha, eu não sou criança, eu não sou adulto, eu não sou criança, eu não sou adulto. E, geralmente, é nesse período de espaço, de tempo, que se acontecem muitas coisas. E vem as influências externas, né? Porque aí tem alguém que abraça. Se os pais não abraçam, tem alguém que quer abraçar. Na verdade, eu já acredito que a gente tem que puxar essa responsabilidade, né? De adulto, de tomar a decisão, né? E também de vencer, né, os seus problemas, né, deixar que sinta as dores, né, a gente, em alguns podcasts, a gente até falou sobre isso, né, porque às vezes a gente poupa os nossos filhos do sofrimento, e igual a gente estava falando aqui, que uma droga como essa, sei lá, eu tô ansioso, então eu vou usar para desacelerar, porque eu não quero também pensar nos problemas, e aí eu faço isso com a maconha, eu faço isso com o remédio, e isso eu acredito que é um pouco da responsabilidade dos pais que não permitem esses sofrimentos dos filhos, né? Qualquer coisinha quer salvar, qualquer coisinha quer tirar do problema. Igual assim, eu até falei num podcast, eu posso até citar de novo, a Estherzinha, por exemplo, né? Um dia ela tava chorando e a nossa tendência é acudir rápido, né? Porque é pequenininha, a gente quer acudir logo para parar de chorar, porque não pode sofrer. Aí dá um negócio, dá outro negócio. Faz não pode chorar. E aí, né, até ouvi uma outra psicóloga falando, é necessário deixar os nossos filhos chorarem, se entenderem com os problemas deles e deixar mesmo. E validar as emoções. Você tem que deixar as pessoas validarem. Então, o que eu percebo hoje, muitos pais, né, até às vezes na minha frente, né, a gente tenta acalmar, porque não pode chorar. Deixa chorar, deixa sofrer, né, um pouco, caiu, né, deixa sentir a dor, não vai, né, morrer ali. Então acredito que é um pouco dessa responsabilidade da gente, né, o tempo inteiro tá ali protegendo, né, vai pro extremo. Tem pais que querem largar, deixa os filhos de lado, mas também tem o cuidado extremo de não querer que o filho nunca sofra, né, e nunca passe pelas questões emocionais. E também a gente vê que isso é até um motivo de dar uma bagagem, ou de dar uma ferramenta para os nossos filhos, para que eles sejam pessoas fortes, né? Emocionalmente. Sim. Que saibam lidar, né, com os problemas e não se acostumar em fuga, né? E assim, eu já ouvi, né, pessoas relatando de pais que usam drogas com o filho, né? Não, eu prefiro que meu filho use a droga comigo, porque pelo menos tá usando comigo, tá aqui no meu controle. Tipo assim, ele não vai chorar, mas tá tudo sob controle, né? É aquilo, né? É a casa legalizada, né? A casa é legalizada. Aqui tudo pode, aqui tudo acontece, a gente estamos junto. É porque assim, né? A pessoa até tem... No começo, a pessoa até acha que ela tem um controle sobre as drogas. Então, ela começa a fazer uso no final de semana. Né? Ela sai no final de semana. Depois vai aumentando. Aí vai aumentando. Até que ela perde controle. E começa a usar direto. Então, assim, esse falso controle que a droga traz é muito complexo. Porque até que ponto eu vou conseguir ter um controle? Igual eu falei, ninguém virou alcoólatra com uma dose. Então, ela foi aumentando. Ninguém sabe qual que é o seu próprio limite, né? Por isso que, na verdade, o ideal é não entrar pelo caminho que a gente sabe que no final, né? É complexo. A consequência é muito ruim, né? Agora, acho que seria legal de falar sobre... para familiares que atualmente tem alguém na sua família, na sua casa, que já se encontra nessa situação, né? O que a gente pode deixar de conselhos, né? Ou que daí descobre, né? Eu descobri, e agora que eu descobri que meu filho tá usando, né? Dá uma orientação, né? Ou que, sei lá, um cônjuge, né? Porque às vezes, né, tem tantas pessoas. Você quer responder, pastora? Você quer responder? Vamos responder junto. Primeira coisa se você tá passando e acabou de descobrir que o seu filho, ou um ente querido, ou marido, alguém que está passando por uma situação de uso, não se desespera.
desespero é algo que a gente comete equívocos, né? Por não ter calma, por não saber como lidar com o problema, né? Então, primeira coisa, calma. Procure um especialista próximo. Exemplo, eu vou falar do Estado, tá? O Estado fornece o CAPS. Então, primeira coisa, vai a um posto de saúde CAPS da região, CAPS droga, CAPS AD, álcool e droga. E aí você pede informação sobre como lidar com essa situação. Então, primeira coisa, o governo disponibiliza toda a informação. Eu nunca vi. Exemplo, eu vou dar só um exemplo. Se você for no hospital agora, pronto de socorro, deve estar faltando algum médico. Se você for no CAPS AD, tem todos os médicos. Lá tem psicólogo, tem psiquiátrico, tem enfermeiro, tem terapeuta, tem tudo. Uau. Então, existe uma desinformação. Então, eu preciso informar você que o governo ele faz as coisas certas, que a gente somos desinformados. Então, a primeira coisa, procure a ajuda de um profissional. Certo? Eu acabei de procurar ajuda do profissional, mas o meu filho está redundante. Como é que eu faço para agora para levar ele, para internar ele? Procure uma ajuda espiritual. Procure uma igreja, procure uma comunidade próxima, um grupo de apoio, alguém que vá te dar ajuda. Porque a primeira informação é que você tem que saber como lidar com esse problema. Então, muitas pessoas não sabem como lidar com o problema, já falam, olha, eu conheço uma clínica, conheço uma casa de recuperação e conheço uma clínica. Como que é a ação da clínica? A ação da clínica é aquela da ambulância, que chega de madrugada, pega o cara, amarra, leva ele, dá um jeito e tal, isso resolve? Não resolve. Aí tem as famosas comunidades terapêuticas, né? Porque senão... Então porque fala assim, por quê. ó, quando você tira a pessoa do seu convívio e leva ela para um lugar fechado, se ela não tiver a ciência de que ela precisa mudar o hábito de vida, mudar suas escolhas, fazer, né, tudo novo, ela vai ter que, na realidade, ela vai ter que viver uma nova vida, né? Com novos hábitos, novos lugares, novos amigos. Então, quando eu tiro ela desse lugar e encausulo ela... Mas ela isso seria uma coisa forçada? Só para entender. Ela tem de Eles duas... fazem? Isso, ela tem de... Né, acontece Tem duas as coisas duas com formas. ela. Ou ela se revolta pra caramba, Pior. e quando ela sai... Por ela ficar esse tempo de abstinência. O que é abstinência, né? É quando a pessoa fica sem uso de droga. Então, ela ficou esse tempo na abstinência. Quando ela voltar, ela volta muito pior. A gente tem isso. Ou, se ela não tiver, a segunda, não tenho consciência de que eu quero uma mudança, ela vai ficar ali também por prazer. Então... E vai voltar a usar também. Geralmente. Ela volta no porque uso. ela não quer. Ela volta no uso. Por causa da desinformação. A pessoa desinformada, ela toma atitude drástica, pastor Isaac, pastora Dai, de ouvir o vizinho. Primeiro, por vergonha. A drogadição ainda é um tabu na nação brasileira. Vergonha. Se você está passando por esse problema, chegou a hora de você romper com a vergonha. Tipo assim... Nossa, o que a minha família vai pensar? Então, começa na mente, né? Tipo assim, imagine uma pessoa que vai chegar e falar assim, como que eu vou falar pro meu pai que o meu filho tá usando droga? Sabendo que o meu pai me criou tão certinho, nossa, a gente ia pra igreja, tudo certinho, agora o meu filho usou droga. Eu não vou esconder. Então, o trauma já começa na família. Já começa uma dificuldade. Então, por não estar informado, não ter informação certa, não saber como agir, e por ter medo e vergonha, você acaba agravando um problema. Então, presta atenção nessa dica. Geralmente, quem está usando álcool e cocaína, ele entra para dentro de uma clínica forçado, porque a família levou, ele volta, ele sai de lá, quase 65% das pessoas ela começa a usar crack. Por quê? Porque foram levadas para um lugar que ela não queria, contra a sua vontade. Não, às vezes acontece da pessoa querer mudança. Porque assim, ó, geralmente eles nunca querem ajuda. Ah, nossa, hoje eu acordei, eu
percebi que eu preciso de parar de usar droga. Geralmente não é assim que acontece. Eles só querem mudar quando vê que tá perdendo a família, tá perdendo a esposa, tá perdendo os filhos, teve muito prejuízo. E aí, a princípio, ele vai por essa situação. Mas aí vai passando os dias, a pessoa vai vendo outras pessoas que estão terminando, né, tá concluindo ali o processo e começa a olhar, puxa, aí a família da pessoa vem e aí eles, né, fala, puxa, olha como eles estão bem. E aí ele vai, né, se enlaçando com isso e vai tendo a consciência de que, né, o Senhor toca nele. A gente, né, lá a gente fazia cultos, então, né, ele tinha um contato com o Senhor tocava no coração dele. Né, Sim. Então, assim, mas também não pode ser aquilo que eu falo, no extremo. Uhum. Então, a gente fazia. A gente tinha curso, tinha culto, tinha profissionais, tinha pastor que cuidava da área, né, do coração da pessoa, tinha o psicólogo, tinha o terapeuta. Conjunto, né? Então, assim, ó, a gente não pode só generalizar tudo, né? Porque geralmente essas pessoas têm problemas emocionais e, assim, ó, uma boa parte, eu ouvia eles, uma boa parte foram abusados. Como é que eu lidou com essa questão do abuso? Como isso é para essa pessoa? Então, assim, ó, a pessoa vai usar o álcool, a droga. Eu já ouvi gente falando que lembrava do abuso, então ela ficava tão desesperada que ia lá fazer uso da droga. Meu Deus. Pra esquecer. Então, assim, a gente precisa entender que é uma doença e tem, tipo assim, ó, a droga tipo assim, é o que complementa toda aquela questão. É o complementa toda aquela questão. É quase um sintoma de algo pior, né? Então mais a gente profundo. tem que ficar alerta. Como seria uma psicologia, assim, para falar com essa pessoa, para que ela tenha essa consciência de procurar uma ajuda? Tendo essas duas visões, né? De uma pessoa que é bem próxima, como uma mãe, e também de uma pessoa, às vezes, é um irmão que está passando por isso, ou é um amigo, né? E você tem, né, aquela boa intenção de ajudar. E como é que, nessas duas visões, né? De uma pessoa bem próxima e de uma pessoa que não é tão próxima assim. A gente estava falando sobre a pessoa que tem medo. Então, a pessoa tem medo, né? A pessoa que é bem próximo, com certeza, essa pessoa que é bem próxima, ela vai saber lidar mais fácil com o problema. Por quê? Porque ela é íntima dessa pessoa. Então ela vai procurar, ela vai pesquisar, ela vai querer saber o lugar, se o lugar é bom, se o lugar tem profissional, se o lugar tem capacidade para suportar aquela pessoa, como que o terapeuta vai trabalhar, quais são a metodologia, porque tem metodologia, né? Tem clínica hoje. Eu não posso falar só daquilo que eu fiz, né? Senão eu clausuro, deixo só uma marca e falo, o que eu estava fazendo é bom. Então, exemplo, tem clínica que é redutiva, redução de danos. Então, a pessoa entra lá fumando... Quantos cigarros você fuma? 100. É um exemplo, tá? Então aqui você vai fumar 30. E aí aquela pessoa vai reduzindo, vai reduzindo. Exemplo, tem clínica hoje que ela não tira a droga da pessoa por completo. Ele vai dando aquela medicação, vai fazendo o uso ali. Tipo um desmame, tipo né? Um desmame. Isso é bom? Eu não sei a que nível, que condição. Essa é clínica cara. Estou falando de clínica. Estou falando de tratamento acima de 50 mil. Tá? Então, esses lugares, exemplo, se alguém precisar, um artista precisa, onde que ele vai se internar? Num lugar de 1.000? Não, num lugar de 100 mil. Né? Hoje, se você parar para ver, tem vários canais que tá fazendo reality só de tratamento de droga para saber como que lidar com essa pessoa, como que o terapeuta usa. Então, tá acontecendo isso na nação muito americana, porque ela é muito forte, trabalha muito forte a dependência química. Então, ela traz uma informação para dentro da casa daquelas pessoas que estão precisando. Então, se você é próximo, você vai procurar. Então, como você procura? Você vai no CAP, você vai na igreja, você procura informação, e aí você vai participar junto dessa pessoa. Só que o dado hoje científico do estado de São Paulo
é muito alto. A cada 100 pessoas internadas, 99 continuam usando e uma se recupera. É muito baixo. Meu Deus. E aí, você pai, você mãe que tá vendo essa informação, você fala, pô, mas você tá dando uma informação pra desmotivar a gente? Calma. O Estado de São Paulo, ele tá fazendo um trabalho gigantesco que eu fiz parte, que é a redução, a primeira infância, a segunda infância. Então, estão trabalhando na primeira infância, a segunda infância, a terceira infância. Qual é o dado que você tem disso? Um pai e uma mãe próximo do seu filho, com certeza, você vai colher essa informação daqui 25 anos. De 0 a 6, daqui 26 anos, seu filho vai chegar e vai falar assim, realmente droga não é relevante. Então, quando você trabalha com dado científico, de 0 a 6, quando seu filho tiver 26 anos, ele vai chegar e ele vai defender essa maneira. Não, isso não é relevante. Por quê? Porque você colocou uma informação dentro dele. Sim. Então, a segunda infância, de 12. Quando ele tiver 32 anos, ele tem uma outra informação. O que é isso? Quando chegar com 38 anos, o Estado de São Paulo hoje ele está trabalhando com redução de danos. Eu não posso falar que a prefeitura, que os governantes não estão fazendo, porque estão fazendo. Só que você não está vendo. Você fala, a Cracolândia está aumentando, o índice, o K9 está tomando conta do centro de São Paulo. Amigo, é só uma droga nova chegando onde que tem muita gente. Então, todo dia que você vai passar na Cracolândia, se você passar e fazer uma pesquisa, vai com uma câmera, faz uma pesquisa, você vai ver que em um ano aquelas pessoas são praticamente as mesmas. Se aumentou 100 pessoas, eu pago a pizza. É mesmo? Porque é um círculo vicioso. Elas não conseguem sair. Então... E para sair dali, precisa de um milagre. Precisa de um milagre. Então, o que eu quero dizer para você? A informação é tudo. Já que tem esse podcast aqui, a informação é tudo. Por quê? Então, as políticas públicas, hoje, eu não sei se a igreja, se no bairro que você está, tem uma igreja que faz trabalho com prevenção às drogas. Essa é uma boa bandeira para você começar a levar o seu filho. Hoje tem aí, acho que o Estado de São Paulo tem aí o sistema dos PMs, esqueci o nome. PM de Cristo? Não. Pronove. Pronove. Não, Pronove não. Não. Tem um nome científico dos PMs que eles fazem trabalho nas escolas. Né? É um trabalho gigantesco. Eles dão uma informação. É o grupo de militar. É o grupo de militar que dá toda... Eu acho que nem tá tendo. Faz esse trabalho de prevenção. Faz trabalho de prevenção nas escolas. Por quê? Porque a guarda municipal e a guarda militar, elas foram levantadas para isso, para fazer o trabalho de... eu lembro que quando eu estava no ensino médio, tive palestra, não lembro se foi policial mesmo, mas a própria professora de química, ela levantou muito essa questão, ensinando sobre os danos das diferentes drogas, né? Mostrando a realidade de entrar nesse caminho, o que você vai encontrar lá na frente. É o DENARC? Não. Então, realmente é um trabalho, assim, né? Para quem tá ouvindo aqui com a gente, a gente tem que evitar ao máximo, né? Que pessoas entrem por esse caminho. Com esse dado aí de 1% de recuperação... É muito alto, né? Muito baixa a recuperação, né? Muito alta. E assim também, se você sentar com seu filho à mesa, você já vai também estar auxiliando ele no uso de droga. É constatado cientificamente, se você... Quantas vezes por semana? 86% das famílias que têm o hábito de comer 5 vezes por semana, 86% dessas famílias que têm o hábito de almoçar, fazer apenas uma refeição por dia, isso já reduz essas famílias. De 100% das famílias, 86% dessas pessoas que almoçam é o índice dessas pessoas que não vão usar droga. Ou seja, apenas 14% relacionamento, né? que está fora da mesa que vai ter o distúrbio que a gente fala. Uau. Então, Mas assim... Já reduz muito, né? Mas muito. Como a chance. Voltando assim na pergunta, mas como psicologicamente... como que seria a psicologia, né? De repente chegar para uma pessoa que usa droga
e falar assim, olha, o caminho é esse. Já deve chegar de cara ou de repente vai entrando aos poucos no assunto, né? Você disse que quem é mais próximo não vai ter tanto problema assim, porque já vai encontrar, né, Sim. uma forma de falar, né? Vai pesquisar, vai pedir ajuda, né? Vai no CAPS, né? E procurar essas formas para ter essa ajuda. E uma pessoa que é de fora, talvez o pai, a mãe não tem tanta coragem. Sim. Só que o irmão tá ali preocupado, só que ali tá o amigo preocupado. E essas pessoas que são um pouco, assim, não são de sangue, como é que deve ter uma psicologia? Qual que seria a psicologia, né? A palavra aí é aceitação, né? A primeira palavra que o psicólogo vai usar é saber o quanto aquela pessoa realmente tá... Ela aceita o tratamento. Uhum. Não, mas assim, como é que a pessoa... família, como é que esse amigo Como abordar pode esse assunto? abordar esse abordagem. assunto para levar a pessoa para uma casa de recuperação, né? Ou o irmão. Lembrando que essa plataforma aqui hoje eu vou usar pra caramba. Tudo tem lei, tá? Uhum. Então a primeira coisa é você precisa se respaldar dentro da lei. Uhum. Eu acabei de abordar alguém, meu amigo é usuário de cocaína, Uhum. tá? E eu acabei de abordar, eu quero ajudá-lo. Sim, Como que eu ajudo? Primeira coisa, orientando a família. sim. Olha, esse seu filho é meu amigo e eu acabei de descobrir que ele tá usando cocaína, eu tenho foto, eu tenho aqui, eu sei onde que ele tá comprando, eu vim aqui fazer uma orientação. Uhum. Então, eu preciso passar a orientação. Ah, mas é meu amigo, eu vou levar ele. Você pode correr o risco de sofrer um processo. Se ele sair de lá, de uma casa de recuperação, e ele resolver te processar, causa ganha, amigão. Você interferiu em algo. Ele estava sob efeito. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender quando a gente fala de buscar todos os tratamentos, de buscar o CAPS, o governo, fazer tudo isso, é para tu te respaldar dentro da lei. Uhum. Por quê? Se eu sou a política da legião da boa vontade, eu quero ajudar ele, eu quero levar ele, eu quero fazer ele. Mas com qual concepção de quem? Da família? Dessa pessoa? Você pode estar assinando um processo lá na frente, por quê? Porque essa pessoa vai falar, sim, exemplo, a pessoa está sob efeito do álcool, está tomando um corote na rua e fala, não, eu quero ajuda, me leva. Não. Você não pode pegar. Ele está sob assim, efeito. Sobre o efeito do álcool, ele não consegue assinar nenhuma documentação. Exemplo, um alcoólatra que está na rua, que o SAMU vai fazer alguma coisa ali, ele entra ali, quem tem que assinar a ficha de internação é o socorrista. Uhum. Então, você precisa entender um pouco de lei para você falar assim, eu quero ajudar. Entendi. Então, você está falando para a gente que a gente não vai conseguir ajudar? Eu falei, não, eu estou falando para você... já que é um amigo, sabe que essa pessoa está usando, Entrar na conversa. entra na né? conversa. A primeira Sabe parte entrar, né? trabalhar na mente da família. Conscientizar, a palavra é essa, conscientizar a família de que ele precisa de ajuda. E também não abandonar, né? Que a pessoa descobre e às vezes tende vamos deixar pra lá, é assim mesmo, né? Deixa... Mas sabe o que eu acredito muito? Que as pessoas só procuram ajuda. Porque assim, infelizmente, né? O brasileiro não trabalha na prevenção. A gente não trabalha na prevenção. Igual o Benê falou, o pessoal dos Estados Unidos, eles investem Aqui muito na prevenção. Pouco ainda, né? No Brasil, a gente não investe quase nada. E tudo que a gente vai fazer, a gente deixa para, né, no último caso. Vai deixando. Então, as pessoas vão procurar ajuda, a pessoa já está muito mal, já não está aguentando mais, já está... né, a pessoa que está fazendo de droga, porque ela fica agressiva, então já está batendo, roubando. Tá no fundo do poço já. Aí vai procurar ajuda. Então, tipo assim, a gente não vê uma abordagem, né, que eles fazem antes. De sentar na mesa, de expor, olha, tá acontecendo isso. Não, primeiro chega lá no final, assim, quando já não tá dando mais, aguentando mais. Para as famílias, né, para a igreja, né, para porque ninguém todos sabe os lidar. meios, né, da prevenção, né, de Todo mundo que começarmos a trabalha com pensar crianças e adolescentes, nessas né? questões, né, de prevenção. Hoje, a prevenção ela é assim. Para recuperação,
dado da ONU, levantado, $6 para recuperar uma pessoa. Então, o governo gasta, em média, $6 por pessoa. É um exemplo, tá? $6 por pessoa. Para prevenção, você gasta $1. A gente leva mais tempo para recuperar alguém que foi afetado pelo bichinho da drogadição, do uso, do que pela prevenção. Então, como que a gente se previne? Falando todo dia. Então, essa informação... Não pode deixar como um tabu. Não, a gente não pode... Sobre, né? Não pode agora dizer assim, isso não diz respeito a mim. Não, diz respeito à sociedade. A sociedade. Então, eu como alguém que já trabalhou com caso de recuperação, hoje eu não tenho mais. Talvez você está vendo esse vídeo, vai ver esse podcast aqui, vai assistir depois. Como que eu falo para falar com você, pastor Benê, em relação a isso? Gente, depois eu vou deixar aqui alguns contatos de alguns lugares para você entender, mas a primeira coisa, procura o CAPS. Porque você precisa estar amparado pela lei. Exemplo, você levou alguém no CAPS, ele vai preencher uma ficha. Fulano de tal, teve aqui, tal, com fulano, parente e tal, pedindo ajuda. Dentro do órgão público, o que acontece? Isso é um arquivo. Isso é um arquivo. Geralmente, um dos grandes índices de dificuldade de recuperação, os policiais que estão trabalhando, eles dificilmente vão se internar numa clínica particular. Geralmente, quando eles pedem ajuda, eles sabem que pode correr risco, de perder o seu emprego. Então, como respaldar alguém que está nessa condição? Órgão público. Então, o CAPS hoje ele está aparentado de todos os profissionais. É a porta de entrada. É a porta de entrada, porque se a pessoa é um policial, um PM, é um guarda municipal, um civil, teve desenvolvimento com droga, participação do uso de droga, procura o CAPS. Ele vai fazer a sua ficha, ele vai te separar ali por 15 dias, uma pré-internação por 14 dias. Com isso, lá na frente, você que precisa entrar para respaldar, para falar, pedir um afastamento e tal, você está garantido. Então, você que está passando por alguém e quer levar alguém, primeiramente, é morador de calçada? Não morador de rua, tá? Morador de rua não fica na rua, ele fica na calçada. Ele tem documento? Tem RG, tem CPF, tem tudo. Tem todos os parâmetros, tudo certinho. Ele não tem nada. Então, não tem como se ajudar ele. Como que a gente interna alguém que não sabe o nome? Se eu perguntasse para você o seu nome agora, você vai falar Daiane Celano. Tá, mas me comprova. Como você comprova? Mostrando o RG. Documento. Então, para quem vai fazer política, para quem vai ajudar alguém que está em situação de rua, precisa ter documento. Para alguém que vai ajudar alguém que tem família, é o seu amigo, que ele vai falar assim, pelo amor de Deus, eu não tenho como falar com meus pais, me interna, me leva. Não entra nisso, leva primeiro para a família. Vá lá. É responsabilidade. Passa pela família. A família tem que assumir essa responsabilidade. Ela precisa. Imagina que alguém agora está vendo esse podcast, pastor, e recebe uma notícia. Olha, eu internei o seu filho na casa de recuperação. Como que você ficaria se houvesse uma resposta dessa, sabendo que o melhor amigo internou o seu filho? Você, mas... Não, ele me pediu ajuda. Ele até chorou. Tem um vídeo aqui dele aqui. Olha aqui ele chorando, pelo amor de Deus. Eu só tava fazendo bem. Não dá. Então não seja leigo. Mas agora, assim, me veio até uma... Né, mediante tudo isso que a gente falou e tudo mais, até a questão, né, de trazer essa responsabilidade para a sociedade, né? Porque muitas vezes a sociedade olha, né, principalmente os paulistas, né? Eles vão ali, né? Todos nós, né? Tô falando. Mas, assim, a gente passa ali, né? Na Cracolândia e o que o governador tá fazendo por isso? Né? O que tal pessoa tá fazendo por isso? Mas é enxergar o que eu estou fazendo. O que eu podia... E pior, né? O que eu podia ter feito para que essa pessoa não estivesse ali? Então, assim, trazer essa responsabilidade, né? Como sociedade... de olhar para as pessoas, olhar para a crise, né, nessa situação, né, essa crise que nós
Paulo, no centro de São Paulo, que não dá mais, né? Muitas pessoas falam, não dá mais para andar ali. E aí a pessoa vai colocar a responsabilidade no governador, vai colocar a responsabilidade nisso, naquilo. Mas o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode prevenir para que isso não aconteça? Começando pelas nossas casas, na nossa família, né? É um grande histórico lá que começa da raiz, né? Para que a gente não veja tantas coisas como nós estamos vendo hoje. E para uma pessoa que estiver assistindo, que está nessa situação, o que você deixaria para essa pessoa, né? O que você falaria agora para essa pessoa que está assistindo, que quer sair dessa vida, ou que também está indecisa se sai ou não, né? Porque às vezes o vício fala tão forte que a pessoa fica naquela indecisão. Mas é tão bom usar, mas como é que eu posso me libertar? Ela ainda acha que está, né, no controle, né? Uhum. Responde, Vivi. Eu vou complementando. Né? Então, primeira coisa, você que está vendo esse podcast, e vamos pelas partes. Talvez você tenha 20 anos. Você fala, estraguei a minha vida. Não, você não estragou, ainda dá tempo. Uhum. Você resolveu pedir ajuda, se aparentou dos profissionais, ou você está pedindo ajuda para o seu pai, para sua mãe, ou para o pastor da igreja, para alguém ali da igreja, está pedindo ajuda para alguém. Essa é a melhor escolha. É você levantar a mão e dizer, eu sozinho não consigo resolver esse problema mais. Uhum. Então, isso já é um ponto. Você que tem família, não se sente menosprezado pelo fator de ser um desprovedor da sua casa. Então, a pessoa que tem família, tem um filho, mulher, e geralmente ele está usando droga, não consegue mais pagar as contas em casa, e ele falou, mas eu preciso de ajuda, mas ele tem um trauma. Como que a minha família vai ser cuidada? Por quem? Então, a primeira coisa que eu quero deixar para você, que tem família, Deus vai suprir a sua casa, a sua necessidade da sua casa. Você precisa de ajuda. Você precisa de alguém te auxiliando. Você precisa de um profissional cuidando. Está aqui minha esposa, a pastora Viviane, trabalhando de psicologia. Ela pode falar muito bem sobre trauma, sobre como você precisa dessa ajuda. Fala um pouco, pastora. Quando a pessoa faz uso, né, de droga e ela ela interrompe esse uso de droga, ela vive um luto. Porque ela está tirando algo que fazia parte da vida dela. Então, é como se alguém muito próximo dela morresse. Uau. E como é que eu vou lidar com algo para mim, que eu já, né, provavelmente a maioria das pessoas tende a fazer uso de droga por um escape, né, por um viés, para fuga. Eu tenho um problema. E aí eu vou tentar querer parar de fazer uso sozinho, sabendo que aí é alguém que eu estou matando, né? Alguém que está morrendo, sim, dentro de mim, que já são dois problemas. Como que eu consigo lidar com essa situação? Então, assim, eu acho muito complexo. Uhum. Nossa, eu nunca tinha imaginado que essa era a sensação da pessoa, né? Como se estivesse matando alguém próximo. Porque ela fica... como que eu vou... Eu vivia uma vida inteira, porque geralmente quem vai, né, parar de fazer uso de droga, ela fica muitos anos. Então, digamos que a pessoa está 15 anos fazendo uso de droga. Aí eu parei de usar droga, né? Vou parar. Paro uma semana. Só que aí, como que eu, que vivi 15 anos usando droga, paro de uma hora para a outra de usar droga? Como que eu lido com tudo isso que está acontecendo comigo? Continua a vida, né? Como que eu... Porque assim, de manhã eles já acordam pensando, o que eu vou fazer para me vender droga? Porque eles não... Né, na realidade, a pessoa, ela vive um outro mundo, uma outra vida. Ela não pensa mais em si, ela não pensa na família. Assim, por isso que a informação, a família é muito importante.
Porque a família fala, parece que é outra pessoa. E é outra pessoa. Porque se ele não ama nem ele, porque se ele amasse, ele não ia estar lidando com todas as situações. Eu conversei por diversas vezes com meninas que falou, chorando para mim, olha, eu dei o meu corpo em troca de droga. Nossa. Mas se ele não ama, não tá conseguindo nem se amar, você acha que ele vai amar a família? Então, assim, é conscientizar Cuidar, né? mesmo. Não, ele não consegue mais. Ele não perde se o cuida, né? controle da vida. O desafio é mostrar para essa pessoa que vale a pena passar por esse luto, né? Então, sabe o que eu Que ao matar sinto? essa pessoa, né? Sabe o que eu sinto? Que a pessoa vai lidando com tanta situação, que chega uma hora que a pessoa cai em si. Porque a pessoa falando, eu vejo que não resolve. Mas quando ela cai em si, ela fala assim, tanto é que lá na clínica era a primeira coisa, na comunidade, era a primeira coisa que a gente perguntava. Realmente você quer ajuda? Porque você só vai ficar aqui se você quiser ficar. Tá? Então, assim, qualquer um que conseguia sair de lá, porque não era nada preso, eles ficavam lá porque eles queriam estar lá. Porque aí no dia da abstinência, como é que eu vou lidar com essa situação? Então, assim, como é que eu vou fazer isso? Então, a primeira pessoa, quando a pessoa cai em si, fala assim, puxa, eu preciso. Não, eu não quero mais fazer minha família sofrer. Eu não quero mais sofrer. Já chegou esse rapaz que o Benê tinha falado, Fabão. Ele ficou na Cracolândia 7 anos. Chegou um dia, ele falou assim, eu não aguento mais ficar aqui. E ele foi para Caeira. Chegou lá, a prefeitura pediu para a gente acolher eles. Nós acolhemos. Depois ele não quis mais ir para a clínica da prefeitura, queria ficar lá. E ele ficou lá com a gente durante os 9 meses. Depois ficou mais um período com a gente lá. Quanto? Uns 2 anos trabalhando com a gente. Uns 2 anos. Hoje ele é caminhoneiro. Parou de usar droga, ele tem comorbidade. Ele teve uma consciência de que ele precisava mudar de vida. Eu acho que nem seria uma consciência, eu acho que é esse negócio, a pessoa cair em si, o Senhor tocar na pessoa, e a pessoa abrir o coração, falar assim, olha, eu tô pronto para passar por esse lugar de trauma, né? Porque assim, quando a pessoa, quando ela para de usar droga, a primeira coisa, ela vai lidar com todas as situações que ela estava fugindo durante todos esses anos. Então, ela tem que ter consciência de que ela vai lidar com todo tipo de situação. Se a pessoa foi abusada, então eu vou voltar no meu passado. Porque ela vai querer tocar. Aí ela vai voltar tocar na questão da família, porque olha quanto buraco essa pessoa foi deixando com os de droga. Então, ele vai lidar com muitas questões. Então, assim, a pessoa tem que ser muito forte para ficar ali. Não é tão simples. É que, assim, a gente pensa que é tão simples. Um dia, esse mesmo menino, ele saiu, falou, não aguento mais, saiu da clínica e ligaram pra gente. Aí, o Benê descemos, arrumamos correndo, pegamos ele no meio da rua. E aí o Benê desceu e foi falar com ele, pô, Fabão, não desisti de você, e não sei o quê. Ele estava irredutível, porque ele estava na abstinência, e tal. Aí eu desci e falei assim, pô, Fabão, vai desistir de você, cara? Aí ele olhou assim pra minha cara, olhou pro Benê, entrou no carro, a gente voltou pra lá. Uau. Ele terminou, hoje ele, casou, hoje ele cuida de uma família. A esposa dele tem 3 filhos, né? Sim. Hoje ele tem uma família com uma 3 filhos. De vida, né? Os filhos dela chamam ele de, tipo assim, tem ele como pai. Dia dos Pais dá presente pra ele. Uau. Então, assim, eles são... E foi uma decisão dele, né? Esses dias não, já faz algum tempo que eu vi, né, a história da Amy Winehouse. E ela é uma moça era uma moça extremamente talentosa, morreu super nova. E eu comecei a me perguntar, né, que é uma desistência da vida mesmo, né? Eu comecei a me perguntar, essa menina, né, ela começou a usar droga desde os 14 anos, alguma coisa assim, né? Quem sabe da história e souber de quantos anos ela
ela começou Coloca a aí usar nos drogas. Coloca aí pra me corrigir, porque eu não lembro muito bem. Mas ela começou bem novinha. Então, depois foi entrando cada vez mais, cada vez mais. Eu falei, e que triste. Eu comecei a pensar assim, gente, que triste. Essa menina chegou uma fase, passou anos, que ela talvez não sabia nem quem ela era. Porque ela tava ali drogada o tempo todo. A pessoa se perde. Dia e noite. Se não tava drogada, tava dormindo, que é também o que a gente vê na realidade hoje das ruas, né? A pessoa, se não tá drogada, tá ali estirada, jogada, dormindo. Essa pessoa não tem vida. E eu acho que é aquela coisa, dá uma chance, né? Pra si mesmo, né? Vale a pena viver essa vida sóbria. É tão gostoso a gente viver, degustar a vida, sabe? Em cada detalhe. Isso que você tá falando é muito lindo, né? Você vai desistir da vida? É como se fosse uma desistência da vida. Porque a pessoa, ela se perde, né? Tipo assim, ó. Você vai perguntar pra eles, eles não sabem onde, né? Quem são eles? Porque eu gosto muito de fazer essa pergunta. Para fazer a pessoa, até mesmo, né, em atendimento, geralmente eu pergunto, né, quem é você em tudo isso? Onde você se vê nisso? Então, assim, a pessoa se perde nesse movimento, ela não consegue mais se enxergar. Tanto é que a primeira coisa que a pessoa para de fazer é se cuidar. Então, assim, os homens não cortam mais, não faz a barba, né? Não corta o cabelo, as mulheres não faz mais a unha. Então, assim, eu pegava muito no pé deles em relação a isso, né? E eu chegava lá e eu falava assim, oi? E essa barba aí gigante? Porque eu sabia que ele estava se perdendo nesse processo. Então, todas as vezes que remetia, eu explicava isso para eles. Todas as vezes que eu via eles, né, já deixando de se cuidar, eu já chamava, a gente já chamava para saber o que está acontecendo, né? E aí, quando a gente voltava de novo, olha, precisa... Então, eles, os meninos, estavam sempre de cabelinho, né, arrumadinho. Não, né, feita sempre, Sim, a sobrancelha olhar arrumada. Volta a olhar pra si mesmo, Pra si né? mesmo. Deixa eu ver se eu entendi, assim. A droga, ela é um problema. Mas o que a gente tá vendo aqui é que, na verdade, ela é um problema que ela é uma fuga para outros problemas. Então, Geralmente. talvez assim, um caminho para a pessoa sair da droga é encorajar a pessoa a enfrentar aqueles outros problemas que estão sendo camuflados no meio da droga, né? Os traumas, os abusos. Então, muitas vezes a pessoa não quer sair da droga porque ela vai ter que enfrentar aqueles monstros, né? Então, a droga porque, assim, é uma fuga para outros problemas, ela né? já tá usando, porque ela já não sabe lidar, senão não estaria Pois é. usando. Eu acho que hoje mesmo, um grupozinho de terapia, sabe aquele famoso quebra-gelo? Uhum. Que é onde, como é que foi seu dia, tal, pega uma bolinha aqui e tal, faz uma brincadeira. E a pessoa, ela aprende a lidar com o cotidiano. Sou pastor e eu nunca usei droga, com droga, com nada. Porém, eu sou de uma família que fazia o uso do cigarro e o uso do álcool. Isso era forte na minha família. E algo me chamou a atenção quando eu vim trabalhar com drogadição, no mundo da dependência química, porque é um mundo, né? Primeiro que o que me chamou a atenção era o índice. 0. O índice de, tipo assim, 99 desiste e 1 só se recupera. E eu fazia uma pergunta para mim todos os dias: o que eu posso fazer para mudar esse índice? Essa pergunta, ela virou todos os dias, virou meu respirar dentro da comunidade terapêutica, sendo voluntário. E eu me lembro que uma vez o Senhor falou para mim, falou assim: você não precisa copiar ninguém, mas eu vou te dar a fórmula. Ame as pessoas. Então... Já tá entrando para algo que eu ia falar aí. Então, você que tá vendo esse podcast, talvez você não deu o amor que você precisava dar ainda. E o que é o amor? É quando quebra protocolo, né? Eu me lembro que quando eu chegava na clínica, com a casa de recuperação, em algumas igrejas, as pessoas da igreja tinham um lugar separado. Nunca incluso, sempre separado. Arruma as cadeiras para eles aí, que eles vão chegar. Então isso rotula. E eu fui
pegando essas coisinhas, escrevendo, colocando. E eu falei, Deus, o que eu posso fazer para quebrar o rótulo, para aumentar o índice, para melhorar? E eu trabalhei muito com métrica, medição, para saber onde que eu errava, o que estava acontecendo. Por que alguém foi embora da minha clínica? Talvez você que está vendo esse podcast tem uma casa de recuperação, tem uma clínica, trabalha com método. Por que essa pessoa entrou aqui e foi embora com 15 dias? Ele não quis. Não é ele. Você precisa dar uma informação. O que nós estamos errando? Onde está? E eu me lembro que no meu primeiro ano em Caieiras, com a minha própria clínica, pastor Isaac, pastor Edai, eu descobri um fato muito importante, que as pessoas que eram solteiros, com 30 dias, ela ia embora. Depois dos 30 dias que elas ficassem, elas tinham uma relevância, elas não voltavam a usar droga mais. Então a gente não sabia lidar com 30 dias. E isso medindo, olhando, pegando o nome de fulano, de cicrano. Por que ele foi embora? Ele tem pai? Ele tem pai, mas ele não tem pai, ele não tem mãe. E aí quando encontramos aquela fita métrica, aquela dificuldade que era interna, que eu achava que era externa, mas era interna dentro do meu projeto, ficou mais fácil para lidar com as pessoas. E aí a gente criamos um método de amar, né? De dar uma caixa de chocolate, de fazer a diferença. Eu fazia cafezinho na hora para eles. Muito bom, gente. E aí eu fui fazer um curso com o pessoal do Globo Team Channel, que é do Desafio Jovem, e me chamou a atenção. Quando eu cheguei naquele curso, o pastor palestrante estava dando um curso, Wagner Generato, talvez da Igreja Presbiteriana, talvez você vai ver esse vídeo aí. E ele falou que estava em Portugal, visitando uma clínica. E aí, quando ele chegou na clínica que ele estava visitando, olha o que é uma percepção de alguém que está fazendo algo, sabe que está fazendo algo bem feito. Disse que quando ele chegou lá, e era uma visita, as pessoas estavam visitando, cheio de pastores, gente do Brasil visitando a clínica. E aí o pessoal falou assim, a gente não vai poder te dar atenção agora, porque o menino está indo embora, a gente vamos parar para fazer uma festa agora. Aí ele falou assim, mas peraí, o rapaz está saindo da clínica? Ele está saindo da clínica. Só que antes dele sair da clínica, a gente vamos fazer uma festa. A gente pedimos para trazer um bolo, trazer as bexigas, pedimos salgadinho para vir, para trazer tudo. Vamos fazer paramos todo o desenvolvimento da clínica agora. Vamos fazer uma festa para esse rapaz. Mas ele tinha completado o processo? Não. Ele estava desistindo do tratamento. Estava desistindo, ele ia fazer uma festa. Aí o rapaz falou assim, mas peraí, ele está desistindo? Ele está desistindo do tratamento. E por que você vai fazer uma festa? É porque se ele não for amado aqui, ele não vai ser amado em outro lugar. Olha. Quem é que dá uma festa para alguém que está indo embora, que você sabe que vai voltar a usar droga? E aquilo, em 2017, virou uma chave. Assim também, eu acho isso bem importante. Ele falou assim, e quando ele quiser procurar ajuda, por ele ter sido amado aqui, ele sabe onde voltar. Ele vai voltar. Aí eu falei, E isso veio como chave. Muito bom. Então, se você não ama, você não vai entender, você não vai parar para entender. Você não vai parar. Isso é um fator que eu deixo bem... Talvez você não sabe, mas eu não moro no meu bairro, não tem um CAPS perto, não tem nada, pastor. Eu não consigo, não tenho condição de... É muito caro as internações. Mas você está disposto a amar? Porque se você estiver disposto a amar... Tem uma reportagem das drogas que uma mãe falou assim... Eu gerei ele. Se eu amar o vizinho é fácil, mas se eu não amar aquele que eu gerei, e se eu não suportar, e se eu não passar? Então, isso me chamou a atenção. Então, pratique o amor. Tá? Essa se eu for finalizar, falar... Benê já pulou a parte aí que eu ia falar do filtro do amor, ele já falou. Dentro da clínica, isso me pegou muito, porque eu não sabia lidar. Eu nunca usei droga, eu nunca tive problema. Então, quando a gente falamos do amor em si, e Deus falou para mim, falou assim, não copie ninguém, não vá ninguém, mas dê o amor. E eu me lembro que quando alguém chegava na nossa clínica, no nosso projeto, eu perguntava, você tem filho? Tem. Você está disposto a parar a próxima geração a não usar droga? Esse problema não...
eu posso conseguir ajudar você, mas Trabalhar, né? só você vai conseguir lidar. Quando o bonitão lá, que veio de brinquinho, de argola, com piercing, tal, e chegar mascando chiclete e você falar, mano, esse cara tem um forte índice de pender pro lado de droga, porque não estamos generalizando, né? Sim. É só para você ter uma ideia que você tá na frente, você vai falar assim, amigão, vem cá, por gentileza. Sinais, né? Eu lembro que um pai, eu aprendi isso, que eu tinha um comércio, pastor Isaac, pastor Adai, e um pai, ele tinha problema com droga. E isso ficou muito frisado. E aí a moça era muito bonita, a filha dele muito bonita, e aí o rapaz chegou e falou assim, ó, fala pro seu pai que eu quero namorar com você. Eu lembro que o pai pegou o menino, assim, pelo colarinho e falou assim, ô filha, esse aqui que é o seu futuro marido? Tem certeza que esse cara aqui, o homem, vai falar com você, que vai casar com você? Aí quando o menino olhou assim pra ele, falou assim, não quero nada com a sua filha, não. Eu falei assim, tá vendo, filha? Ele não luta por você. Olha. E aí aquilo foi uma informação, tipo assim, de amor. A forma que aquele pai, ele usava droga, ele sabia que aquele rapaz era um candidato pra tirar ela do propósito. Fazer a mesma coisa. E aí ele estava preparado. Por quê? Porque lá atrás alguém amou ele. Então, Muito se eu bom. fosse deixar para você, ame. E como é que eu posso fazer para amar? Pega uma mesa na sua casa, pega aqueles talheres, aquelas mesas posta, faz alguma coisa. Seu filho chegar em casa, talvez ele tá usando droga, prepara uma mesa, põe o que ele gosta, prepara lá e você, eu fiz para você, pô. Fiz para você. É relacionamento, né? Relacionamento. Ele vai chegar e vai falar assim, mas a mesa para mim é para você. Mas não, eu não quero. Não, vai ficar aí até que você coma. Não sei o quê. Por quê? Porque isso é amor. A gente vai no projeto, quando passou essa envergadura de montar a mesa, preparar a mesa, arrumar o talher, fazer as coisas, e quando os alunos voltavam para casa e a mulher ligava pra gente e falava assim, o que você fez com o meu marido? Tirava foto, mandava pra gente. Ele tá fazendo café da manhã, ele montou mesa posta, ele fez não sei o quê, isso, aquilo. Por quê? É porque ele tá mostrando como ele queria. Tudo tende, né? Essa separação da família, né? Principalmente da pessoa que tá usando droga. Só que, na verdade, a gente tem que estar cada dia mais próximo, né, dessas pessoas, né? Pra não desistir. O amor, né, que você falou. O amor é a base de tudo. E vocês estão com o livro. A gente já passou. Que vocês contem para nós dos livros. Mas realmente o resumo é esse, né? Pais e mães, não desgrudem, fiquem perto dos filhos, né? Criem essas pontes, essas conexões. Mas compartilhe com a gente rapidamente aí dos livros, que a gente está no horário já. Trouxe um livro aqui, pastor Isaac. Fala rapidamente cada um aí dos Esse é o livros para nós. Aqui, Curados para Servir. Uma indicação. Esse livro eu li ele na casa de recuperação. Pode levantar ele mais aí. Ó, Curados para Servir, o nome desse livro. E esse é o livro que me mudou, porque uma pessoa, ele tem uma frase muito forte aqui, diz que o líder que não serve, ele não serve para servir. Então você só serve. E esse é específico de liderança. Esse é de liderança. Então, para quem vai trabalhar com pessoas na dependência química. E qual que é o autor? Luiz Hermínio. Luiz Hermínio, abraço pro Luiz Hermínio. Pastor Luiz Hermínio aí e o Fernando Tolentini, escrito por 2 pessoas lá no início. Esse é um livro que formou todas as escolas, que hoje está no Mevan Global. Né? Então, esse livro me ensinou mais um pouco sobre amor. Muito bom. Então, você que é um pai, uma mãe, que fala assim, eu não sei como lidar, lê esse livro e esse livro vai te preparar para lidar com algumas coisas. Curados para Servir, do Luiz Hermínio. Liderança no reino de Deus. E você, Vivi? Eu queria falar sobre 2. Raízes da Carência. Então, assim, a carência, que é esse livro aqui, Removendo as Raízes da Carência. Esse é um dos do pastor Luiz Hermínio também. E, então, assim, quem tem carência tem muitas raízes e raízes profundas. Então, geralmente, a gente se converte, vai para a igreja, mas a raiz continua lá. Da carência. Da carência. E são raízes profundas, geralmente. Inclusive, eu já era pastora e tinha um monte de raiz. Chegou um dia, virou livro de uma pregação, e aí ele foi ministrando, e eu sabia. Eu me joguei na frente, eu chorava tanto, porque eu já não queria mais aquilo.
Uau. E o Senhor veio e removeu, graças a Deus por isso. Então, Muito bom, removendo isso aí, as ótima raízes da indicação. carência. Ótima indicação. E esse daqui, ó, O Grito de Tulipa. Esse é um livro. Ela na faculdade. Uma senhora muito simples, muito simples. E eu passei por ela assim, olhei, ela me chamou e ela começou a falar da vida dela e tal. Ela falou, tem um livro. E me deu o livro. Ela falou, você vai precisar, porque você vai escrever para outras pessoas. Olha só. Uau. E aí eu falei, opa, vou ler isso daqui. Então, assim, ela é uma mulher que tem TDAH e ela ficou 10 anos tentando sair da faculdade. E ela não sabia como lidar, como fazia. E agora ela está no 10º semestre. Está terminando. E foi por conta do TDAH que ela se descobriu. Escreveu um livro. Não ela só um livro. Nós melhor aí. Interessante, e ver o nome. né? Ela não só tem um livro. Ela virou autora depois que ela descobriu. Maria do Carmo Bezerra Cavalcante Barros. Maria do Carmo, acho que se pesquisar já... Deve ser produção independente, né? Não tem editor. Ela já tem 5 livros hoje. Uau. Que legal. E assim, eu amei, porque ela se coloca frente a uma posição que colocaram... Porque assim, a igreja não sabe lidar. Deixa eu pesquisar se tem essa pessoa. Então, ele trata bastante a questão do TDAH mesmo. Assim, não todo. Porque o funcionamento dela era muito ruim diante do hospital que ela trabalhava. E o pessoal zombava da cara dela. Ela não sabia lidar com essa situação. As pessoas não sabiam lidar com ela. Ela é da igreja também. As pessoas da igreja não sabiam lidar com ela. Poxa, onde essa mulher ficava? À mercê. Então, assim, quando a igreja não sabe lidar, então eu queria chamar a atenção mesmo. Quando a igreja não sabe lidar com a situação, o mundo abraça. Uhum. Então, assim, eu acho que é hora de nós, como cristãos, acordar para isso. Né? A lidar com todas as situações, porque... Muito boa indicação também, Vivi. Não tem, né? Pra se procurar. Ou de repente ela deixou o tem telefoninho pra mim. Então, ela coloca. Vai deixar, a gente coloca nos comentários aí, na descrição, né, do vídeo. Na descrição, eu amei já, gente, assim, o nome. que compra o livro dela, né? Eu achei, olha pra você me ver. Na hora que eu li, eu falei, nossa, O Grito de Tulipa. Então ela se coloca como uma tulipa. Então a gente vai deixar aí na descrição, né, tudo certinho para saber como encontrar esse livro. Isso né? aí. Porque é engraçado, mas várias pessoas têm me marcado, falando, olha, já comprei o livro, já tô lendo, então a indicação é importante, daqui né, a legal, gente podcast. indicar e as pessoas querem, né, boas leituras, se aprofundar, né, ferramentas também, né, e a pessoa acaba se familiarizando com a situação e quer um material para ler, para ser curado, para também encontrar as raízes, né, aquilo que tá fazendo sofrer. É isso aí. Excelente. Pessoal, queremos agradecer, né, a Benê e Vivi por terem vindo, estar aqui conosco. Agradecer a você que acompanhou, está conosco aqui até o final, né? E temos um grande material, né? Ouvir Foi o quê? esse conteúdo. Mais de uma hora. Mais de uma hora. Quase 2 horas de conversa. 1h30, 1h40. E muito com certeza conteúdo. muito conteúdo bom que vai ajudar muitas famílias, né? Muitos amigos. Então compartilhe, dê uma força aí para nós, né? Compartilhe esse vídeo. Mande para o máximo de pessoas. Não deixa de clicar aí no joinha, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, né? Colocar o máximo de comentários aí também, que tudo isso ajuda, né? O YouTube mostrar para mais pessoas. Então agradecemos a todos e até o nosso próximo podcast Good Talks. É isso aí, até mais. Até mais.